E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Estamos começando o Planeta Rússia Podcast, o podcast oficial do Guia da Copa do Mundo Rússia 2018, realizado pelos alunos da Universidade Positivo. Eu sou o Lucas Jensen e no programa de hoje falaremos sobre o Grupo A, grupo da anfitriã Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Fiquem com a gente. Estamos aqui com os nossos comentaristas de hoje, Bruno Centoni. Olá, olá, e será que Salah vai ser o melhor jogador do mundo? Vamos aguardar. E será que Salah, hein? Nós estamos aqui também com Pedro Lucena. E aí, pessoal, será que a Arábia Saudita faz alguma gracinha nessa Copa do Mundo? Vamos esperar, né? Matheus Bueno, o que você diz pra gente? E aí, galera, será que o Uruguai vai deixar as pessoas mordidas nessa Copa? Tudum. E a anfitriã, qual será o papel dela nessa Copa do Mundo? Vamos para mais um programa. Começando aqui com a dona da casa, Rússia. A Rússia joga num sistema de 5-4-1 com 5 zagueiros. É muita retranca para um time de futebol, Pedro? Olha, é uma certa retranca sim, mas se você pensar na característica de todos os jogadores que a Rússia tem, é basicamente a única opção, porque você tem uma seleção limitada, né, teoricamente bem limitada tecnicamente, mas eu acho que o maior problema da Rússia, na verdade, vai ser encarar as lesões que eles tiveram, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar aí, ou se alguém quiser comentar, inclusive, me interrompa aí. A Rússia foi prejudicada com as lesões do Kokorin e do Dziuba, né? Dziuba, gente. Os dois principais atacantes da seleção, né? Qual que vai ser o papel da Rússia nessa Copa do Mundo, principalmente nessa fase de grupos, Bruno? O que você acha? Bom, eu gostaria de falar um pouquinho rapidinho aqui que a Rússia também joga em casa, né? Então talvez isso possa ser uma vantagem. Eu acredito que para o Brasil aqui em 2014 não foi, não sei como vai ser para a Rússia, a gente tem que aguardar para saber. Mas numa dessas faz esse equilíbrio aí das lesões e das faltas de alguns jogadores, talvez a torcida empurre a seleção um pouco mais adiante, né? Vencendo aí na fase de grupos, talvez conseguindo até uma segunda colocação. Eu acho que até seguindo um pouco essa linha que o Bruno falou, que pelo fato da Rússia estar jogando em casa, tem o fator da torcida e tal. Mas eu não acredito muito não na força da Rússia, até pelo grupo. Eu acho que o Uruguai vem bem preparado, até pelo peso da camisa. O Egito tá aí com o Salah voando, mas a Rússia tá com o Smolov lá na frente e trabalha muito, mas voltado no futebol pra ele ali, pra matar o jogo, mas também eu acho que peca muito na falta de qualidade técnica, né? O principal defeito dessa seleção da Rússia é a qualidade técnica, né? Ela está passando por uma entre-safra de jogadores, né? Você vê claramente que os zagueiros não sabem sair para o jogo, tanto que o técnico botou 5 ali atrás, né, para ajudar um pouquinho nessa saída de bola. O meio-campo fecha com um losango e o ataque é basicamente contra-ataque, né, Pedro? Pois é. E se a gente olhar até os jogadores agora das últimas escalações, né, a gente pode já falar para vocês que eles dependem muito do goleiro que é o Ankifev, que é um goleiro que acho que jogou a carreira inteira na Rússia, na CSKA. É um dos jogadores que mais foi chamado para servir a seleção russa na história, né? É claro que na história, desde que a Rússia virou Rússia, né, que saiu da União Soviética, inclusive essa é a 4ª ou 5ª, deixa eu até dar uma conferida aqui, mas se eu não me engano é apenas a 5ª participação da Rússia como nação independente, né? Então, até não tem experiência, não tem muitos jogadores maravilhosos assim, né? Eu acho que talvez se a gente contar um ou outro ali naquele meio de campo russo, talvez o Dzagoev para fazer uma graça, o Glushakov, que também que é um bom jogador aqui no Spartak Moscou, que foi um destaque agora no título do Spartak nesse ano. E olha, tentar contar com um pouco dessas individualidades aí, porque eu não vejo a Rússia fazendo muita coisa. Agora tá entrando no grupo, né, só para refrescar a cabeça aí de quem tá ouvindo. A Rússia, o grupo, né, o grupo A é a Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. E eu acho que dessa galera toda aí, o jogo que vai ser decisivo para a Rússia é contra a Arábia Saudita. Porque se esse jogo empata, eu acho que morre os dois, para ser sincero. Porque se alguém sai vitorioso, eu acho que dá uma esquentada aí nesse grupo, né?
A não ser que vocês... Inclusive, como é que vocês acham aí que vai ser esse grupo? Como é que vai sair? Você acha que vai ter uma seleção que vai varrer esse grupo? Vocês acham que vai ter mais de um que vai disputar essa liderança? O que vocês... Não, eu acredito que é bem isso que você falou mesmo, Pedro. Eu acho que vai depender muito dessa partida da Arábia contra o Egito, sim. E daí vai depender de uma outra zebra, se por acaso... Bom, vamos supor lá que então que o Egito ganhe da Arábia Saudita, mas quem sabe não acontece logo depois ou até antes, não sei qual que é a ordem ali das partidas, mas se vence o Uruguai, se dá uma zebra lá e vence o Uruguai, vence o Egito, não sei se posso considerar uma zebra vencer o Egito ainda, porque a gente fala muito em Egito, mas só conheço o Salah de jogador da seleção. Bom, atualmente é o melhor jogador do mundo, é indiscutível, mas eu não sei o que esperar na realidade. Eu acredito que o Egito vai entrar junto com o Uruguai em primeiro para a fase de mata-mata. E essa seleção da Rússia, né, como você bem falou, Pedro, ela depende bastante dessa liderança do goleiro, né, do Akinfeev, que é o capitão, que é o jogador mais experiente, né, apesar de ter passado a vida inteira jogando na Rússia. E, Matheus, o que você acha que... Você acha que essa experiência e essa liderança do Akinfeev, ela pode levar o time para frente, aliada à torcida, né? Ela pode ser um fator decisivo, principalmente contra a Arábia Saudita e numa tentativa de vencer os dois ditos favoritos do grupo, que são Egito e Uruguai? Ah, com certeza. Eu acho que pode ajudar, mas não pode deixar isso daí como um dos principais fatores para a competição, porque eu acho que tem que focar ali um pouco mais no time também, porque essa parte tática ela tá bem confusa, ela é bem emblemática, mas não sei, eu acho que a Rússia, na verdade, eu considero ela como uma grande incógnita ali para o grupo, assim como o Egito, porque eu acho que o único ali que eu considero como favorito mesmo para classificar é o Uruguai. A Arábia Saudita para mim não tem chance, e agora eu fico ali qual dos dois eu acho que passa junto com o Uruguai, cara. Então, vamos ver como que a Rússia, jogando em casa, se ela pode conseguir essa classificação. A Rússia até tem dois fatores curiosos, pelo menos para nós brasileiros, né? Que é o goleiro Guilherme, né? Que inclusive passou aqui no Atlético Paranaense. Tem a possibilidade de ser escalado, eu acho que existe uma grande possibilidade, na verdade, dele ir para essa Copa, porque ele é um bom goleiro, também fez uma boa temporada. E o próprio Mário Fernandes, né, o lateral direito que surgiu no Grêmio lá pelos 2010, 2011 talvez, e se naturalizou russo, né, ele até tinha sido convocado, se não me engano, para a seleção brasileira uma época, mas aí negou e acabou se naturalizando russo para servir a seleção russa. Não tem sido convocado frequentemente, mas mais por causa de lesões do que necessariamente de qualidade técnica, porque ele com certeza, não sei... com certeza ele tem a qualidade necessária para jogar na seleção da Rússia, né? Pedro, essa latinidade, né, que eles trouxeram para a seleção fria, né, que a gente costuma falar, da seleção russa, acho que vai ser um ingrediente importante aí nessa mistura, junto com o calor, né, ironicamente, da torcida e com a experiência do goleiro, né? Não que o Mário Fernandes seja o jogador mais malemolente que tem aí no campo, né, ultimamente, mas... Mas falando um pouquinho da principal adversária dessa seleção russa, a seleção da Arábia Saudita, né? O que a gente pode esperar de uma seleção que tem 95% dos seus jogadores jogando em território nacional, né? E chamados Mohamed. Isso aí foi meio preconceituoso. Mas o que a gente pode esperar de uma seleção que teoricamente não tem o mesmo desenvolvimento físico, tático, técnico das outras seleções, Matheus? Cara, eu acho que a Arábia... Na verdade, eu não sei nem muito o que dizer, pra falar bem a verdade pra você. Foi o que eu disse, eu acredito que ela não tem muito o que fazer assim na Copa, mas... eu acho que o maior problema da Arábia Saudita para nós é justamente o desconhecimento, porque, como você falou, jogam na própria liga local. Então, o que isso faz? Isso faz com que a gente realmente não tenha ideia do que esperar. Mas se a gente for olhar nos rankings, vamos dizer assim, das ligas, das maiores ligas do mundo, a Arábia Saudita está extremamente longe de ser uma das principais, né? Então, daí a gente tira já que o país tem uma qualidade técnica inferior do que qualquer um desse grupo aí, e não tem muito o que esperar, não, eu acho, né, Matheus? Eu acho que sim, eu acho que também levando que, por ser esses jogadores, a maioria todos desconhecidos, o único jogador aí que tem algum destaque é o ponta-direita, o Al-Mualad, que ele é o ponta-direita do Levante da Espanha.
Mas eu acho que mesmo assim, considerar a Arábia Saudita tendo apenas ele como alguém para tentar salvar uma classificação, eu acho muito improvável. Eu acho que provavelmente ela vai ser aí o saco de pancadas do grupo. Esse é outro ponto muito importante, né? Será que a Arábia Saudita vai ser o saco de pancadas do grupo, Bruno Santoni? Se a gente pegar um retrospecto da seleção nas outras Copas do Mundo, a gente também percebe que ela sempre é esse saco de pancada, realmente. E quando não termina em último, está ali entre os piores da Copa. Na Copa dos Estados Unidos, 94, foi a única vez que a Arábia Saudita não foi eliminada na fase de grupos, né? Inclusive, foi a única que ela não terminou em último no grupo dela, que ela fez o seu recorde, vamos dizer assim, que chegou nas oitavas de finais, mas obviamente logo foi eliminada, né? E você tem qual era o grupo da Arábia Saudita? Eu posso só pra trazer arranjar aí essa informação. Bruno Santoni causando discórdia aqui. Né? Outra coisa importante, né? Além dessa dificuldade técnica, né? A Arábia Saudita ela teve várias trocas no comando ao longo das eliminatórias, né? Foram 3 trocas de técnico e isso prejudica o desenvolvimento, a formação tática do time, né? Uma identidade. E você acha que até que ponto isso daí pode ser prejudicial para a Arábia Saudita, Matheus? Cara, eu acho que é preciso ter um trabalho assim que você tenha com o tempo para poder criar essa, como que eu posso dizer, esse padrão tático da equipe. Mas essa troca de constante de treinadores ali, eu acho que prejudicou bastante a Arábia. Mesmo assim, eu acho que ela conseguiu uma volta para a Copa aí, depois de 12 anos, ela volta a ter uma participação na Copa do Mundo. Eu acho que a gente só esperando para ver como que ela vai se sair. Aqui, ó, consegui puxar o grupo, era o grupo F da Copa do Mundo dos Estados Unidos, que tinha como participantes a Holanda, a Arábia Saudita, a Bélgica e o Marrocos. Então, e era um grupo, na verdade, meio diferente, porque 3 saíram desse grupo ao invés de 4. Então, só que o fato curioso, na verdade, é que todas as 3 seleções que passaram foram com o mesmo número de pontos. Tanto a Holanda passou com 6 pontos, a Arábia Saudita passou com 6 pontos e a Bélgica passou com 6 pontos. A única que não conseguiu nenhum ponto daí foi o Marrocos. E daquela seleção, o da Holanda, acho que a gente não precisa nem comentar muito, que era um timaço nos anos 90 que a Holanda tinha. E a Bélgica, que tinha, vamos dizer assim, a primeira geração decente no futebol, vamos dizer assim, foi a geração ali da Copa de 94. Então a Arábia Saudita conseguiu sair de um grupo difícil ali, viu? Então... E falando um pouquinho de esquema tático, né? A Arábia Saudita ela joga num 4-1-4-1. É até curioso, né? Um time que não tem tanta qualidade técnica não se retrancar muito. A Arábia Saudita ela tem por característica esse jogo tresloucado para frente, né? Eles jogam com tudo que eles têm, lançamento para os pontas, né? E contra seleções obviamente melhor treinadas e melhor qualificadas, né? Bruno Santoni, o que você acha que esse ímpeto ofensivo da seleção da Arábia Saudita pode causar em relação a gols sofridos? Gols sofridos. Na realidade, você tem 4 zagueiros, é isso? 4 defensores. Na realidade, se você pegar esse grupo, acho que ele é todo meio defensivo, inclusive, né? Porque a gente acabou de falar da Rússia agora há pouco, que joga com o 5-4-1. O Uruguai, que tem ótimos defensores também, como o Godin. Aí você descobre que a Arábia também faz um 4-1-4-1. Vai ser um grupo, então, bem disputado lá atrás também. Mas você falou agora há pouco deles fazendo bastante o jogo pelas laterais. Você acaba fazendo com que todas as jogadas sejam de lançamento para a grande área, né, na realidade. E como é que você vai fazer gol em seleções que trabalham também tanto com a defesa, sendo que você não tá explorando o centro do gramado e tudo mais, está fazendo só a jogada para a área? Eu acho que até uns poucos diferenciais, eu acho que dá para falar assim da Arábia Saudita, na verdade, que eles contam com um 9, vamos dizer assim, que na verdade usa a camisa 10, que tem um certo impacto, que ele 36 aparições pela seleção, 28 gols, é uma média surpreendente aí, que é o Mohamed El Salawi, que joga também, né, no Al Nassr lá da própria Arábia Saudita.
eu e o Lucas até, a gente estava dando uma olhadinha no compilado de gols, de jogadas bonitas que o Cidadão fez. E dá pra dizer que ele tem uma certa qualidade. Claro que ele não é um craque, né? A gente tá tentando achar uma agulha no palheiro aqui, um ponto positivo para ser falado de uma seleção que obviamente vai ser bem fraca na Copa. Mas como que ele não é um craque, Pedro? Porque você está dizendo que o camisa 10 da seleção da Arábia Saudita não é um craque. Daí você tira quem que merece a 10, né? Se um cara mediano, assim, é um mediano pra bonzinho ali, pra ser generoso, herda a camisa 10, você automaticamente pensa já que o resto da seleção realmente não tem muita qualidade. Quem sabe ele não marca uns golzinhos ali, não consegue achar um espaço entre todas essas defesas cerradas desse grupo. E eu acho que falando um pouco também desse esquema tático do 4-1-4-1, é difícil falar porque também eu acho que essa parte das trocas de treinadores que eu citei agora há pouco, eu acho que vai prejudicar um pouco. Porque como eles pensam num futebol que eu gosto, que é jogado pra frente, eles podem prejudicar ali porque vai jogar contra a Rússia, que tem um sistema de defesa sólido, assim como o Uruguai, com bastante jogadores experientes. Então, eles jogarem abertos assim contra times que estão mais preparados e com uma seleção que tem tudo para ser aí o saco de pancadas do grupo, eu acho muito arriscado. Eu acho que às vezes eles poderiam pensar assim, se abdicar um pouco dessa parte ofensiva para também pensar na defesa ali para evitar tomar bastante gols na fase de grupos. Vamos agora para o nosso intervalo. Temos aqui um meio tempo, né? O halftime aqui no nosso podcast. Que já a gente volta com mais seleções. Estamos agora com o nosso podcast aqui e falamos agora da seleção sensação, a queridinha do grupo, posso dizer assim, né? Com a seleção do Egito, né? Que teve o principal, um dos principais, se não o principal nome dessa temporada, que é Mohamed Salah. Matheus Bueno, o que você acha da classificação da seleção do Egito para essa Copa, da importância dela para o país e do reconhecimento, se ela serve como reconhecimento para o jogador que foi o Salah nessa temporada? É indiscutível a importância do Salah para a seleção, para o país. Como foi a classificação deles para a Copa do Mundo? Lembrando que foi uma classificação sofrida contra o Congo. Foi uma vitória de 2-1, com o gol marcado do Salah aos 50 minutos do segundo tempo, lá nos acréscimos. E eu acho que sim, a dependência do Salah é muito grande. Só lembrando também da festa que a torcida fez quando eles conseguiram essa classificação, que pode se dizer histórica. É o novo rei do Egito vindo aí, né Lucas? Estou chamando Mohamed Salah de faraó, né, Pedro? Estou até pensando em trocar as esfinges lá do Egito pela estátua do Salah, né? Que fase, né? O Salah, ele é idolatrado dessa maneira como um faraó, como um rei, porque justamente o Egito só tinha se qualificado para 2 Copas do Mundo, uma sendo em 1934, ou seja, né, acho que estava até o pai do Salah não existia, e em 1990. Das 2 vezes ele caiu um tanto quanto cedo na competição. Então você tem 1990 para 2018, são 28 anos de ausência na Copa do Mundo. Então é bem justificável, bem compreensível por que o Salah tem toda essa adoração nacional em volta dele, né? Mas eu acho que a seleção do Egito até tem algumas peças que podem ajudar o Salah aí nesse grupo, né? Você tem jogadores que passaram já, que ficaram um tempo já na Premier League, né? O El Neni sendo um deles, né, Lucas? O El Neni, primeiro volante da seleção do Egito, ele é o motorzinho da equipe, né? O Salah é o principal jogador, o camisa 10, mas o El Neni é que faz a proteção defensiva, né? E consegue fazer com que o próprio Salah brilhe, né? Se ele não tiver essa proteção defensiva, o Salah não tem essa capacidade, né, de vir roubar a bola aqui no meio campo e construir a jogada para o ataque. Mas Bruno Santoni, a seleção do Egito, se você pensar no histórico da seleção, ela não tem uma característica tão forte de seleção ofensiva, seleção de boa qualidade técnica e troca de passes. Mas essa seleção, né, do Hector Cooper, que foi o treinador daquele Valência de 2000 e 2001 da Liga dos Campeões, né, ela consegue trocar muito bem a bola, a zaga consegue sair
muito bem para o jogo. O que você pode esperar, principalmente do confronto entre Egito e Uruguai, desse toque de bola da seleção do Egito? São as duas seleções que, ao meu ver, devem se classificar. E o grande problema do Egito, na minha opinião, é essa dependência de um jogador, sabe? Provavelmente a classificação foi bastante difícil, como o Matheus já disse ali. Então, a gente joga com o Egito acaba jogando contra uma seleção que já tem esse peso, né, do uniforme, da camisa ali. E eu não acredito, na realidade, que deva ganhar do Uruguai. Mas vai ser uma boa disputa aí para a gente ver realmente do que é capaz a seleção do Egito para, se caso passar de fase, ver se consegue ir realmente adiante ou se já vai morrer ali, nadar e morrer na praia. E outro ponto importante, né, é que quando um jogador tem uma temporada muito forte, principalmente fisicamente, taticamente, tecnicamente, ele tende a, depois que acabar a temporada, a decair, ou com lesão, ou com... Cansaço físico. Até com cansaço físico mesmo, né, Pedro? Isso é uma maratona, né? A Liga Inglesa, ela com todas as competições que a FA, né, que eles chamam, Football Association, oferece, né, que você tem a Copa da Liga, a FA Cup, a própria Premier League, você tem uma série de competições, a Champions League, no caso do Liverpool, que está jogando até agora, né, vamos dizer assim, está nas semifinais. Então é uma maratona, é muito difícil você exigir que o mesmo nível técnico do Salah, ele chegue no mesmo ápice técnico que ele está nesse momento. Então isso é uma coisa que... talvez as expectativas pro Salah na Copa sejam muito altas para o que o jogador consiga entregar de verdade. Eu acho importante também essa parte física, porque com toda certeza o Salah é o grande nome do Egito. Então todas as forças assim do Egito com certeza vão ser voltadas para ele. E se tiver algum problema ali, eu acho que daí complica muito pro Egito. Mas também tem o Elneny que você citou, que além de ter a parte defensiva boa ali, ele também tem uma qualidade na saída de bola, o que pode facilitar ali no jogo. Contra o Uruguai, eu acho que o Egito vai sofrer, claro que o Uruguai vai ser o favorito no duelo, mas se caso acontecer ali uma surpresa do Egito conseguir a vitória ali, eu acho que não se considera tanto assim uma surpresa contra outros times. E também falando que o Egito, assim, eu coloco ele no mesmo lugar assim que a Arábia, só que eu acho que ele vem numa empolgação tão forte com a torcida, pela classificação, com o momento do Salah, que aí ele está acima da Arábia e junto no duelo ali com a Rússia para ver quem consegue uma vaga. Falando do futebol da seleção do Egito, é basicamente bola no Salah que ele resolve, né, Bruno? O que você pensa sobre isso? Eu gostaria de dar uma curiosidade aqui para o nosso ouvinte, que o Egito é um país que adora o futebol, né? Diferente de alguns outros que competem aí essa Copa do Mundo. E, inclusive, o Salah não é o primeiro grande ídolo do país, né? Existia um jogador que fazia parceria, inclusive depois tentou matar o Ibrahimovic no vestiário do Ajax. Ele tacou uma tesoura para acertar o Ibra na tentativa de matar ele, já que ele não estava conseguindo a titularidade nessa disputa aí de posição com o Ibra. E também ele foi endeusado lá no país e ele virou até hoje um dos grandes ídolos da seleção também. Mas eu acho que vem muito nessa parte essa idolatria que o Salah tem exatamente por isso, pela falta de ídolos dele, do país, entendeu? Espera só um pouquinho, mas você me deixou na expectativa. Quem que é o jogador que tentou matar o Ibrahimovic? Eu não me lembro agora, mas eu sei que eu não me lembro o nome, né? O nome de egípcio é um pouco complicado de falar, mas ele fazia dupla no ataque no início da carreira do Ibra lá no Ajax, e depois ele perdeu espaço porque foi um novo técnico do time holandês que mudou o esquema tático e ele precisou ficar de reserva. E ficou aí como um easter egg no nosso podcast. Não, eu já lembrei aqui quem que era o Mido. Era só o Mido, É isso aí, aqui também é um quiz para você se inteirar aqui no nosso programa, né? Com certeza todas essas coisas que nós fazemos aqui são intencionais e você pode aí participar com a gente. Aonde você poderia ter esse tipo de informação, não é verdade? É verdade. Agora a gente, mudando para
Acho que pro foco desse grupo, né, independente de ter a dona da casa, de ter a sensação da temporada na Champions League, esse grupo tem a seleção uruguaia, né, que o Oscar Tabares tá aí já para a terceira Copa do Mundo, né, com uma seleção praticamente a mesma, né, e falaram bastante da marcação uruguaia, né, com a dupla de zaga Godin e Giménez. O que a gente pode esperar da zaga da seleção uruguaia, Bruno Santoni? Bom, essa seleção ela é a mais coesa, né, de todas do grupo. Com certeza a defesa é a melhor. Você tem homens aí mais fortes do mundo do futebol. Godin é um deles, Giménez é outro. O Godin que está em uma ótima fase, eu acredito que já esteja melhor, até porque o time dele da Espanha, o Atlético de Madrid, já esteve numa situação muito melhor. Mas eu acredito que ele, lá no time da Espanha, lá no Atlético de Madrid, ele carrega bastante, porque além de defender, ele também faz muito gol de cabeça. Então ele também é um defensor, mas bastante ofensivo. Ele dá ele é realmente um paredão na seleção do Uruguai. E passando da defesa, indo para frente, né? Meio campo praticamente inexistente, né? Então, qual que é a relação da seleção uruguaia como favorita do grupo e a dependência de Luizito Soares e Edinson Cavani, Matheus Bueno? Eu acho que eu vou intervir aqui, porque eu pensei numa coisa aqui. Eu acho que no meio campo, você tem algumas ferramentas aqui. Por exemplo, o Gastón Ramírez e o Christian Rodrigues. Os dois, eles têm uma certa velocidade, eles até conseguem fazer essa transição. Acho que até o próprio Vecino, eu acho que eles vão ter que tentar confiar nesses 3 jogadores para tentar trabalhar, porque afinal de contas, se você tem defesa, você tem atacantes, mas você não tem ninguém que consiga trabalhar essa bola no meio, é difícil que uma seleção consiga se impor dessa maneira. Você precisa de alguém que tenha uma qualidade ali pra fazer a bola também chegar no ataque, né? Com certeza. Eu acho que também um dos grandes, assim, uma esperança, uma promessa do futebol uruguaio é o Rodrigo Bentancur, da Juventus, o meia ali de 20 anos. Eu acho que ele pode ser uma surpresa, que pode aparecer aí sim no meio campo do Uruguai, que pode fazer esse trabalho aí lá pro ataque junto com o Cavani e com o Soares, né? Que com certeza são as 2 grandes estrelas da seleção uruguaia. Eu acho que a gente vai ficar, claro, né, ligado aí com as convocações e tudo mais, mas é torcer que não aconteça nada e que o Soares também não faça mais uma besteira aí no meio dessa Copa do Mundo, na verdade. Como disse o Matheus bem no começo, né? Será que as outras seleções vão ficar mordidas com a seleção uruguaia? Perdão do trocadilho, né? O que você explica pra gente desse trocadilho aí, Matheus? Lembra das grandes mordidas do Luis Soares, né, cara? Com certeza. Foram vários jogadores já, né? Ivanovic, Chiellini. Chiellini foi a última vítima. Na última Copa, inclusive. Foi a última né? vítima. O lateral que era do Chelsea, que virou zagueiro depois. O Ivanovic. O Ivanovic foi o mais feio, inclusive. Porque depois você tem uma foto do ombro do Ivanovic, que é um negócio... É impressionante, cara. O talento o Soares tem, mas às vezes a disciplina que ele tem em campo, ele pode prejudicar tanto, mas tanto o Uruguai, porque se o Uruguai acaba optando por jogar com Cavani e Soares ao mesmo tempo, por exemplo, e o Soares inventa de fazer uma besteira como essa, os possíveis substitutos, vamos dizer assim, no Soares numa escalação, não chegam nem perto da qualidade técnica que o Soares tem, que seria o Christian Stuani, que jogava no Espanhol, agora joga no Girona, o Maxi Gomes, que é um menino novo também. Você tem o Abel Hernandes, que era uma promessa, mas acabou que não vingou muito bem, rodou por 1 bilhão de times, inclusive até tá jogando a 2ª divisão agora na Inglaterra. Então, assim, o Soares tentar colocar um pouco de noção na cabeça dele e não fazer uma besteira dessa que pode prejudicar muito a seleção dele na Copa do Mundo. Eu acho também que se caso o Soares cometer uma bobagem, que eu espero que não aconteça, além dessa troca por outros jogadores, a perda da qualidade vai ser tão grande, e também tem o fato que a única referência ali no ataque do Uruguai só vai ser o Cavani, né? Pois é. O Soares já cumpriu a pena dele? Já. Na Copa das Confederações dele? Foi. Já tá podendo ser escalado de novo. O Luizito Soares, ele é um ótimo atacante, né? Todos concordamos com isso, mas ele me parece, além dessa falta de disciplina que ele tem acessos de fúria, né? Que começa a morder os outros jogadores, ele me parece um pouquinho fora de forma. O que você pensa disso, Pedro? Não foi uma grande temporada nem nada do tipo, né? Mas ele vestindo a camisa da seleção, eu acho que ele entra em outra marcha, vamos dizer assim, ele engata outra marcha, porque
ele vira um jogador que não é só um cara de fazer gols, mas ele faz de tudo, né? Vídeo até a mãozada que ele deu na bola contra a seleção de Gana na Copa de 2010. Clássica. Outro momento inesquecível do Soares. Mas ele também teve algumas vezes que eu lembro na Copa do Mundo que o técnico pedia para ele fazer uma função que saísse um pouco daquele 9, recuava um pouco ele, tentava compor o Soares ali naquele meio de campo, inclusive para dar uma força um pouco mais ofensiva quando o Uruguai tentava ser mais defensivo, que já estava ganhando o jogo, ou tentava segurar um pouco mais. Então ele consegue ser um cara bem polivalente ali na frente, porque ele faz o que pedirem, basicamente, né? Isso é um ponto... Na minha opinião, a principal força do Uruguai é essa entrega que os jogadores têm, né, na seleção. Eles podem até não jogar bem nos seus clubes, não estarem presentes nas grandes ligas, né, como o caso do Cavani e do Soares, mas chegando na seleção eles têm muito entrosamento, eles conhecem um ao outro e principalmente eles voltam para marcar. Coisa que o Mateuzinho aqui não faz, né? Quando joga com a gente. Não, aí o Cavani e o Soares, eles voltam para marcar, né? Eles compõem o meio-campo. Você vê o Cavani diversas vezes na linha dos zagueiros para roubar a bola, né? O que você tem a dizer em sua defesa e em defesa da seleção uruguaia nesse momento, Matheus? Bom, em minha defesa, eu quero deixar claro que eu já pendurei minhas chuteiras, né? E do Uruguai, eu acho que eles são conhecidos. O jogador uruguaio ele é conhecido pela raça. É a grande marca do jogador uruguaio. E eu acho que essa parte do Soares, assim, na parte defensiva, ele colabora bastante. O Cavani, no que ele consegue, ele também. E eu acho que essa parte defensiva do Uruguai, ela sempre foi marcada por bons zagueiros. A formação tática ali, ela tem um padrão tático muito forte na parte defensiva. E eu acho que daí vai conseguir dar essa solidez para o Uruguai e conseguir passar tranquilamente no grupo. Eu tenho uma pergunta para o pessoal aqui na mesa, na verdade, que das últimas 5 participações do Uruguai nas Copas do Mundo, 3 vezes ele caiu nas oitavas de final, né? Então é uma seleção que geralmente costuma sair dos grupos em que está, mas não vai muito além disso. Vocês veem essa seleção do Uruguai indo além das oitavas de final, não? Não, eu não vejo não, até porque se você pegar os confrontos do grupo A depois, quais vão ser, mesmo sendo o primeiro ou o segundo classificado, eu acredito que não vai adiante. Porque você daí tem pedreiras, né? Porque Portugal, Espanha no próximo grupo B, né? São seleções bem difíceis mesmo. Eu concordo, eu acho muito difícil que o Uruguai consiga passar das oitavas de finais dessa vez também. O Uruguai ele é forte, é uma seleção sólida, mas ele não é uma seleção top de linha mundial, né? Que nem os próximos adversários, né, Matheus? Ele tem bons jogadores ali, mas comparando com outras seleções, ainda não está num nível igual, assim, vamos dizer. Mas eu acho que para passar ali da fase de grupo, vai passar tranquilo. Para as oitavas, eu até digo assim, se pegar uma Espanha ou Portugal da vida, é claro que eles estão, acho que um pouco acima, assim. Mas não consigo, eu não descarto. Também pelo peso da camisa uruguaia, acho que ela é muito forte. E até também pelo fato de ser somente um jogo ali, se eles entrarem ligados, se pegar a energia do Soares ali, claro, sem morder, eu acho que com certeza eles podem chegar um pouco mais pra frente, sim. E a gente está chegando agora ao fim do nosso programa, né? De né? E eu quero saber de vocês aí, o que vocês preveem, né? Essa mãe de Ná, para esse grupo... Resultado final do grupo. O resultado final do grupo. Quem se classifica, quem que não se classifica, quem corre por fora. Vamos lá, começando com o nosso amigo aqui, Bruno Sentoni. Bom, meu palpite eu já deixei claro ao longo da edição do programa de hoje, que o Uruguai deve ficar em primeiro e Egito em segundo, mas o grupo está muito aberto ainda, porque a gente tem uma seleção que é sólida, que é o Uruguai, e eu acho que não posso nem... Eu tinha falado anteriormente em zebras e tal, mas não sei se pode se considerar zebra, a não ser que algum clube vença o Uruguai. Mas tanto o Egito, que só depende de um, a gente falou aqui do Salah, ou a Arábia Saudita, que não tem tanto histórico bom na Copa do Mundo, e a Rússia jogando em casa, que também pode ser um fator tanto positivo quanto negativo, né? Pode ser uma vantagem, como aqui no Brasil não foi, né? Tinha vaia, isso e aquilo. No final das contas, eu acho que vai passar o Uruguai e o Egito, mas é um grupo que está em aberto, e a segunda colocação, eu acredito que vai ser o Egito, mas prefiro não cravar esse palpite. E Matheus Bueno, o que você pensa? Eu acho, na minha opinião, o Uruguai passa em primeiro tranquilamente.
Na segunda posição ali eu tô meio que entre Egito e Rússia. Rússia pelo fator casa e Egito, claro, pelo fator Salah. Qualquer um dos dois ali eu acho que pode acabar em segundo. Agora a Arábia Saudita, pra mim, completamente fora. Arábia Saudita, saco de pancadas e fator Salah, né? Pedro. Uruguai, pra mim, é cravado já o primeiro lugar deles. E se a Rússia não tropeçar contra a Arábia Saudita, conseguir uma vitória contra a Arábia Saudita, pode indicar que esse grupo talvez tenha uma disputa ali pelo segundo lugar. Mas eu acho difícil, então eu vou colocar Uruguai primeiro, Egito em segundo, a Rússia no terceiro lugar e a Arábia Saudita, pra mim, não vai ganhar quase nem pontos aí nessa competição. Então, agora finalmente chegamos ao final do nosso programa, né? Muito obrigado pela sua atenção, por estarem ouvindo a gente no nosso podcast. E no próximo programa a gente vai falar sobre o grupo B. Espanha, Irã, Marrocos e Portugal, né? Quem será que vai passar para as oitavas de final? Será que tem algum favorito para ganhar o título? Então ficamos por aqui, né? Eu sou o Lucas Jensen, vocês ouviram o podcast. Bruno Santoni, muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas, obrigado. Matheus Bueno, muito obrigado pelas suas ideias, pelos seus comentários. Valeu, Lucas, até a próxima. Pedro Lucena, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui no nosso programa de hoje. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem conosco, até a próxima.